Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Vamos falar hoje sobre a ética existencialista. Faremos um aprofundamento sobre esse tema, só que agora pensando a partir das perspectivas de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, dois filósofos franceses essenciais para se compreender o que é, afinal de contas, o existencialismo. Vamos lá? Começando aqui então com os objetivos da nossa aula de hoje. Analisar as concepções existencialistas dos filósofos franceses Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir e conhecer um pouco melhor esses dois filósofos tão importantes para o pensamento francês, para a filosofia existencialista. Quero começar aqui com essa reflexão. Em sua opinião, somos livres? Por quê? O que te faz livre? O que limita ou reprime a sua liberdade? E aí você já deve estar pensando um monte de coisa, né? O que limita a minha liberdade? Minha família, minha escola, né? As regras, as obrigações que eu tenho a cumprir. Será que isso de fato é um limite, uma restrição à sua liberdade? Ou a liberdade é algo que independe dessas limitações? A liberdade é irrestrita, já que temos a possibilidade de escolher seguir ou não seguir as regras. Concordam? Dois filósofos que falam muito sobre esse tema são Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Vocês estão vendo essa imagem representando estes dois muito bem. E eles viveram um período de profunda intelectualidade na Paris, ali mais ou menos no entreguerras, né? Então, são filósofos muito importantes, né? Filósofos que demonstram toda a importância do existencialismo, desse movimento francês de contestação e de reflexão sobre os valores da sua época. Jean-Paul Sartre viveu entre 1905 e 1980. Jean-Paul Sartre foi filósofo, das suas principais obras é O Ser e o Nada, de 1943. Foi também um escritor muito importante, tem livros como A Náusea, A Idade da Razão. Foi Prêmio Nobel de Literatura. É também um ativista político e principal referência do existencialismo francês. Estudamos já e compreendemos um pouco do existencialismo a partir de Martin Heidegger. Pois bem, o Sartre era um estudioso do pensamento de Heidegger e ele acabou aprofundando esse pensamento e construindo esse movimento que nós conhecemos hoje como o existencialismo. Simone de Beauvoir viveu entre 1908 e 1986. Também foi filósofa, existencialista e escritora. Dentre suas principais obras estão A Convidada, Os Mandarins, Memórias de uma Moça Bem Comportada, isso em se tratando dos seus textos literários, né? Como texto filosófico, nós podemos citar O Segundo Sexo, livro esse que foi muito lido pelas feministas, mais ou menos na década de 60, né? Então é um livro essencial para o movimento feminista, escrito em 1949. Ela era uma teórica feminista e ativista política, né? Então Sartre e Simone de Beauvoir encabeçaram essas teorias, essas reflexões que levaram ao que a gente compreende hoje como o existencialismo. Mas, afinal de contas, o que exatamente é existencialismo? Vamos entender melhor. Então, existencialismo é a doutrina filosófica e movimento intelectual que tem como principais representantes os filósofos Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Para os existencialistas, a essência humana é construída após a existência, a partir das nossas experiências e escolhas. Isso é uma concepção
existencialista por excelência, né? A concepção de que primeiro nós existimos e pouco a pouco vamos construindo a nossa essência. Mais adiante vamos entender melhor esta concepção. Algumas concepções importantes para os existencialistas. A ideia de que o ser humano foi jogado no mundo, é imperfeito e está inacabado. Então, essa ideia de que nós somos lançados ao mundo, né? Nós nascemos e a partir deste fato, nosso nascimento, precisamos definir diariamente como agir e também nos construir enquanto sujeitos que nós seremos. Por isso, essa concepção de ser humano está relacionada também ao conceito de projeto. O que é o projeto na teoria existencialista? Nós somos um projeto de nós mesmos, né? Então, nós vamos nos construindo. Nós não somos seres acabados, prontos, definidos, com uma essência própria. Nós vamos construindo essa essência, tá? Então, essa existência, o fato da nossa existência nos traz um peso muito grande. Esse peso pode gerar angústia, má fé, enfim, tudo isso que nós vamos ver adiante. A liberdade existe enquanto possibilidade de agir e fazer escolhas dentro do que o mundo se apresenta, né? Então, temos um contexto histórico, temos as nossas circunstâncias e temos também a liberdade de definir como agir diante deste contexto. Eles viveram ali num período muito difícil, né? Então, período de ascensão do nazismo, de conflitos, né? E eles precisavam se posicionar com relação a isso. Então, para eles, o problema não é o contexto, o problema é a forma como nós lidamos com esse contexto, né? Então, temos a liberdade de agir independentemente da forma como o mundo está dado. Essa é a noção existencialista. A vida, para eles, é angustiante. Angustiante porque a nossa existência nos traz esse peso, né? Essa dificuldade. Precisamos nos construir o tempo inteiro, fazer escolhas durante todos os momentos das nossas vidas e isso, claro, é angustiante, é difícil, né? É pesado, certo? A existência precede a essência. Essa concepção de Jean-Paul Sartre, defendida no seu livro O Existencialismo é um Humanismo, é uma concepção que marca o movimento existencialista. Então, essa concepção que coloca a existência, o fato da existência como anterior à essência, né? A contraposição às ideias essencialistas, de acordo com as quais nós já nasceríamos com pelo menos alguma essência imutável, né? Algo que é a nossa característica essencial. Sartre e os demais existencialistas se contrapõem a essa noção. Vamos ver aqui então essa primeira atividade para pensar melhor sobre tudo isso. Os existencialistas se contrapõem às concepções essencialistas, de acordo com as quais todo ser particular tem pelo menos algumas propriedades essencialmente. Sartre, filósofo existencialista, afirma que a existência precede, vem antes da essência. Com suas palavras, explique o que o filósofo quis dizer com isto. Você concorda com esta ideia? Então agora eu quero que você se posicione. Primeiro, explique esse conceito, essa ideia de que a existência precede a essência, depois dê a sua opinião sobre isso. Já retornamos.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, o que será que caracteriza essa concepção de Sartre, dos existencialistas, de que a existência precede, vem antes da construção da essência, né? Essa contraposição com relação aos essencialistas. Você concorda com essa ideia? Sim ou não? Por quê? Vamos lá então aqui para a sugestão de resposta? O que Sartre quer dizer com a ideia de que a existência precede a essência é que o ser humano primeiro nasce, é lançado ao mundo. Só aí, a partir de suas escolhas e experiências, vai construindo a sua essência. O ser humano não nasce pronto ou pré-determinado, ele se constrói a cada dia, é um projeto inacabado, certo? Então temos que ter, de acordo com os existencialistas, essa consciência de que não somos sujeitos prontos, nós estamos em constante construção, transformação, não nascemos com uma essência como pressupõem os essencialistas. Certo? Vamos seguindo aqui então agora para conhecer um pouco mais os textos, tanto de Jean-Paul Sartre como de Simone de Beauvoir, começando com esse texto de O existencialismo é um humanismo. O homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio o fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para o conceber, certo? Caso você queira ler e se aprofundar nesse texto, nós temos o texto na íntegra ali, basta você apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí no cantinho da sua tela, tá? Então, apontando seu celular lá na página 616, isso é aquele livrão da antologia de textos filosóficos que eu já mostrei aqui para vocês. Lá na página 616 você tem o texto na íntegra, que é um texto essencial para o existencialismo francês e a compreensão desse existencialismo. Agora, muito próximo desse texto, nós temos um trechinho de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Então ela diz o seguinte nesse texto: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então, a Simone de Beauvoir, ela apresenta uma concepção aí muito próxima dessa ideia de que a existência precede a essência. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, certo? Então, são as nossas escolhas, as determinações do nosso meio, da sociedade, que vão construindo aquilo que a gente vai performar como sendo características femininas, tá? Mas não é natural, não é da natureza da mulher desejar, por exemplo, ser mãe, né? Isso é a sociedade que coloca sobre a mulher a necessidade dela desejar, dela ter esse objetivo na sua vida de um dia se tornar mãe. Então a Simone de Beauvoir faz uma crítica muito grande a essas imposições colocadas sobre a mulher que acabam sendo assumidas por ela, né, tornando-se assim o que se considera dentro da nossa sociedade e o feminino, o que se considera uma mulher dentro da nossa sociedade. Caso você queira entender melhor essa concepção, sugiro que você aponte seu celular ali para aquele QR Code. Ali nós temos um videozinho bem curtinho assim de explicação dessa concepção. Então vejam, são teorias muito próximas, né? Ambos estão pensando nessa ideia do projeto, da construção de si mesmo. Qual é a diferença entre você e uma cadeira? Então, para a gente pensar melhor essa ideia de que a existência precede, vem antes da essência. Qual será a diferença entre você e esse objeto que você está vendo aí na sua tela? Como assim, professor? Tem muitas diferenças, né? A minha forma é diferente, enfim.
Para os existencialistas, a diferença principal aí é que essa cadeira, ao ser produzida, ao ser fabricada, ela já tem uma finalidade. Qual é? É servir como um objeto para as pessoas se sentarem, descansarem, relaxarem, né? Ela não pode escolher um destino diferente. A cadeira não pode acordar num dia e falar: opa, agora eu não quero mais ser cadeira, agora eu quero ser lápis. Não tem como, porque ela está com seu destino pré-determinado, pré-construído. Ela foi concebida assim, já com uma essência. Em se tratando de seres humanos, isso é diferente. Nós nos autodeterminamos, nós nos construímos, nós não somos seres fabricados com uma essência definida. O ser humano é livre, a consciência humana tem a liberdade de projetar-se, de negar o que existe e projetar-se no que não existe. Se eu estiver insatisfeita com a minha profissão, eu posso me lançar no nada. Eu quero tentar uma coisa diferente, vou vender minha arte na praia. Posso fazer isso? Posso, porque eu vou sair de uma situação de desconforto que eu estou experimentando, vou me lançar no nada para tentar construir algo novo, construir algo diferente. Obviamente, essa liberdade que eu tenho me causa certa angústia, pode me levar inclusive a tentar a responsabilização de outras pessoas. Para compreender isso, vamos pensar nesta frase central do existencialismo sartriano. O ser humano está condenado a ser livre. Como assim condenado, né? Não existe uma oposição entre liberdade e condenação aí? Quando Sartre diz que o ser humano está condenado a ser livre, o que ele quer dizer é que não escolheu nascer, ele foi lançado ao mundo. Então, o ser humano, ele não tem essa opção, logo está condenado. A partir do momento em que ele nasce, em que ele é lançado ao mundo, aí ele se torna um sujeito livre. Então, ele precisa lidar com essas múltiplas possibilidades de fazer escolhas. Ele não pode fugir disso, não pode fugir de agir no mundo, de se realizar, né? Então, cada uma das nossas escolhas é essencial para que a gente seja necessária para que a gente vá construindo a nossa essência. A liberdade, nesse sentido, está relacionada à responsabilidade sobre a nossa própria construção, mas também sobre o mundo, né? Porque as minhas escolhas interferem diretamente no mundo em que eu estou inserida e isso gera uma situação de angústia e de má fé. O que podemos compreender como angústia e má fé? São conceitos distintos, tá? Angústia é a ideia de que, ao experimentar a liberdade, nos deparamos com o vazio, o nada. A partir desse momento, temos o sentimento de insegurança, angústia. Estou insatisfeita aqui como professora, vou me lançar no nada para ver se dá certo. Claro que isso vai me levar a uma insegurança, a uma angústia. Sabe aquele ruim assim que a gente coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir muito bem? Mas isso pode me levar também a uma situação de má fé, o engano, mentir para si mesmo, viver uma vida de escolhas que não são suas, né? Escolhas que são das outras pessoas. Então, culpabilizar os outros pelas nossas próprias escolhas. Se eu permaneço numa situação de desconforto, eu culpabilizo as minhas circunstâncias, eu culpabilizo a minha família, os outros, as imposições sociais, né? Eu não assumo essa responsabilidade sobre a minha própria construção. É sobre isso que o Sartre está falando quando ele fala no conceito de má fé, certo? Então, só para a gente fechar aí agora, mais uma atividade para vocês pensarem sobre essa construção de si mesmos, né? Pense sobre tudo que viveu até agora. Os momentos marcantes de sua trajetória, os acontecimentos que levaram à construção de quem você é. Agora, escreva uma autobiografia relatando como tem sido o projeto de sua existência. Opa, professora, eu vou demorar um pouquinho para fazer isso, é difícil falar sobre nós, né? Então, eu vou deixar uns minutinhos aí para você anotar essa atividade,
pense com calma, escreva a sua autobiografia, aqueles acontecimentos mais marcantes que marcaram a sua trajetória e daqui a pouco a gente retorna para fechar a nossa aula. E aí, pessoal, anotaram? Então aceitem o desafio, escrevam essa autobiografia, é um exercício bem legal para vocês pensarem sobre todos esses acontecimentos que marcaram a construção do projeto em andamento que vocês são. Vamos agora então para a revisão da nossa aula de hoje. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir são os intelectuais mais influentes no existencialismo francês. Para os existencialistas, a essência humana é construída após a existência, a partir das nossas experiências e escolhas. A liberdade nos coloca a responsabilidade sobre a construção de quem nós mesmos somos, o que pode gerar angústia ou má fé. Alguns conceitos essenciais que nós conseguimos entender a partir dessas reflexões e também a partir dos textos de Sartre e Simone de Beauvoir. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, uma aula importante de aprofundamento, e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!